que foi. Está funcionando? O microfone está funcionando, gente? Ok. Posso? Bom dia. Depois de muitas ponderações, eu resolvi falar em português. As transparências estão em inglês. Isso aqui não vai dar certo. Ok. Continua funcionando? Ok. Depois de ponderações, eu decidi falar em português e acho que eu vou me dirigir mais a esse lado da plateia, onde eu estou vendo alguns estudantes. Pediram para falar para uma plateia de estudantes de ensino médio, graduação e pós-graduação, que é basicamente dizer, não é para dirigir a palestra para ninguém. Eu queria agradecer, o Vanderlei acho que saiu, eu queria agradecer o convite para estar aqui, para falar para vocês, essa celebração da luz, e eu vou falar um pouco, o título acabou ficando um pouco, talvez, misleading, vou mesclar um pouco de inglês também, porque eu vou falar um pouco menos de emaranhamento do que propriedades quânticas da luz, principalmente em chips fotônicos. E eu vou tentar explicar para vocês onde que está a nossa motivação, o caminho que a gente tem perseguido. Então, como o Felipe falou, né, de modo generoso na introdução, a gente vem trabalhando há vários anos com um sistema clássico na área de ótica quântica, que é o chamado oscilador paramétrico óptico. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as características desse sistema, o que tem nos motivado a estudar esse sistema e as direções que a gente está seguindo. A ideia do sistema, vocês ouviram o professor Cid falar sobre efeitos não lineares, efeitos de ótica não linear. A ideia é usar um efeito de ótica não linear para realizar conversão de luz, conversão de frequências de luz. Então, no sistema tem um cristal que é bombeado por um feixe de laser e ocorre nesse cristal um processo de conversão em que fótons desse feixe de laser são convertidos em pares de fótons em outra frequência. Tipicamente, a frequência vai ser da ordem de metade da frequência original. Bom, esse processo de conversão gera propriedades especiais da luz que a gente não consegue descrever adequadamente simplesmente com as equações de Maxwell. E o principal objeto de estudo, se quiserem, eu vou voltar a essa figura depois, o principal objeto de estudo é o que se chama compressão de ruído quântico da luz. A gente acabou de ouvir o pessoal Giacomo falando de uma relação de incerteza entre duas grandezas que seriam conjugadas. No caso da luz, se eu pensar em descrever um campo clássico, eu descreveria esse campo clássico através de uma expressão como essa, para um campo elétrico, uma amplitude, uma componente com uma determinada fase e uma outra componente com uma fase deslocada de π/2, e com isso eu descrevo essencialmente qualquer campo elétrico oscilante. Ocorre que, se eu representar isso num plano, né, então, para uma situação em que eu tivesse um tempo tal que o seno fosse nulo, o meu campo estaria orientado ao longo dessa direção x e ele seria representado por um ponto nesse plano. No caso de um campo quântico, a gente tem que obedecer uma relação de incerteza entre essas duas variáveis aqui, que são derivadas de operadores para o campo. Essa relação de incerteza indica que a gente tem um ruído mínimo, tanto nesta direção quanto nessa direção. Bom, um estado mais próximo do que a gente descreve um estado clássico da luz, é o que se chama um estado coerente, em que essas flutuações são igualmente distribuídas nas duas direções. Então, a relação de incerteza está descrita aqui, ela é uma relação análoga à relação que existe para a posição e momento de uma partícula na mecânica quântica. O que é um estado comprimido? Um estado coerente, então, como eu disse, as incertezas são igualmente distribuídas. No caso de um estado comprimido, a incerteza numa
das variáveis é reduzida à custa de um aumento da incerteza na variável conjugada. Ok, então é esse tipo de estado que a gente quer descrever, e esse tipo de estado é possível mostrar que gera contradições se a gente quiser descrever o estado classicamente. Eu poderia pensar em descrever essas flutuações como flutuações de natureza estocástica através de uma distribuição de probabilidades. Se eu quiser fazer isso através de uma distribuição de probabilidades, eu encontro valores negativos para essa distribuição de probabilidades, por exemplo. Bom, então voltando ao nosso sistema, como eu disse para vocês, no que acontece dentro desse dispositivo, com dois espelhos que aprisionam a luz, então a luz vai passar várias vezes através do cristal. No processo elementar de conversão, os fótons desses dois feixes aqui nascem juntos, então isso gera claramente correlações de intensidade. Se eu tiver um fóton nesse feixe, eu tenho que ter um fóton gêmeo no feixe correspondente. Por outro lado, como os fótons surgem do mesmo fóton, é necessário haver conservação de energia no processo, então a energia do fóton original vai ser igual à soma das energias dos fótons convertidos, e isso gera uma relação entre as fases desses campos. Eu posso pensar, se eu voltar nessa figura, eu posso pensar em representar ou em associar uma dessas direções, nesse caso, por exemplo, a direção X a flutuações de amplitude do meu campo, a direção Y a flutuações de fase do campo, de modo que eu vejo que tem uma relação de incerteza entre a amplitude do campo e a fase do campo. Bom, se a gente analisa esse sistema, a gente diria então que esses dois feixes que são gerados devem ter correlações muito fortes de amplitude e anticorrelações, né? Vejam, aqui aparece a soma dessas fases, anticorrelações nas fases. Bom, isso permite demonstrar, está aqui novamente, as correlações de intensidade, as anticorrelações de fase, descritas experimentalmente nesse trabalho aqui, teoricamente nesse trabalho aqui. Isso permite demonstrar o chamado paradoxo de Einstein, Podolsky e Rosen para sistemas de variáveis contínuas. Isso foi feito, que eu saiba, pela primeira vez nesse trabalho publicado em 1992, num sistema como esse oscilador paramétrico óptico, operando o que se chama abaixo do limiar de oscilação. E talvez para explicar esse limiar de oscilação, o cristal está dentro de uma cavidade, dois espelhos, eu tenho perdas de luz desse sistema, e da mesma maneira que eu tenho num laser, na medida em que eu aumento o bombeamento, eu aumento o ganho do sistema. Quando o ganho supera as perdas, o sistema oscila como um laser. Então, essas medidas foram feitas abaixo do limiar de oscilação. No nosso laboratório, a gente tem trabalhado tipicamente acima desse limiar de oscilação. E 13 anos depois desse trabalho, nós conseguimos mostrar, no caso de acima do limiar de oscilação, essas correlações de natureza quântica entre os feixes gêmeos gerados no OPO em 2005. E quase que simultaneamente nós percebemos que essa relação aqui é uma relação que envolve os três campos, não apenas os dois campos convertidos, mas o campo de bombeio também é relacionado e, portanto, as correlações são correlações que a gente chama de tripartites. Nós previmos a produção de emaranhamento, o estado gerado, nesse caso, emaranhamento do tipo Einstein, Podolsky e Rosen. Esse emaranhamento envolveria os três campos e não apenas os dois campos convertidos. Bom, isso nos levou alguns anos para demonstrar o efeito. Isso aqui é uma imagem do dispositivo experimental para isso. O sistema está dentro dessa caixa e o estudante de doutorado, na época, tinha bem-humorado, ele pintou um dado em referência à célebre frase de Einstein que Deus não jogava dados. Então é aqui que o processo quântico acontece e o resto do aparato em cima da mesa é para poder caracterizar, para poder medir esse processo quântico. A gente tem, conforme aquele esquema, para analisar flutuações de fase, a gente usa cavidades ressonantes. Então, uma cavidade para cada feixe convertido, uma cavidade para o feixe de bombeio refletido. O que a gente pode fazer com esse tipo de emaranhamento? Bom, primeiro, como eu disse, a gente caracterizou o emaranhamento. Eu não vou entrar no detalhe disso. Se a transparência quiser andar, o resultado experimental está aqui.
nessas experiências, tipicamente, o importante é dizer, tem uma linha que representa o limite que você quer bater. Tudo que estiver abaixo dessa linha é resultado favorável. Então, o que está demonstrado aqui é que cada um dos 3 feixes no sistema é inseparável dos outros 2. Ou seja, eu não consigo descrevê-lo de modo independente e a combinação dessas correlações quânticas caracteriza o emaranhamento ou a inseparabilidade completa no sistema. Bom, o que a gente pode fazer? Vocês viram essa figura, ou pelo menos a menção a esse trabalho na palestra do professor Rainer Blatt ontem. Com emaranhamento a gente pode comunicar informação e a gente pode comunicar a informação de uma maneira mais eficiente do que a gente consegue fazer usando meios clássicos. A ideia é que as correlações envolvidas no emaranhamento são mais fortes do que qualquer correlação de natureza clássica, então isso se apresenta como um recurso para manipular, armazenar, transmitir informação. Bom, e a ideia colocada pelo Kimball é que você pode pensar numa internet quântica em que você tem nós onde a informação vai ser armazenada e processada e você vai comunicar a informação de um nó para o outro através de canais quânticos usando luz emaranhada. De propósito, né, eu coloquei a figura original em preto e branco, porque vários dos trabalhos realizados de emaranhamento de luz são realizados com feixes todos de mesma frequência. Uma característica interessante do nosso trabalho é que os 3 feixes têm frequências ou cores diferentes. Então, a gente pode, com isso, realizar comunicação entre sistemas físicos que interagem em frequências diferentes com a luz, que interagem com luz de cores diferentes. Então, essa é a perspectiva desse tipo de emaranhamento. Ok. Tem vantagens, mas obviamente tem várias limitações nesse sistema. Uma das limitações é que a compressão de ruído quântico é uma propriedade muito frágil, ela desaparece muito rapidamente conforme a gente tem a atenuação. E se eu quiser usar isso, por exemplo, para fazer comunicação em longas distâncias, em fibras óticas, por exemplo, fibras óticas são excelentes, né? A gente realiza comunicações pelo globo, né? No entanto, elas têm perdas, elas funcionam bem porque a cada centenas de quilômetros você tem repetidores nessas fibras óticas. Repetidores clássicos são simples de construir, enfim, é uma tecnologia bem desenvolvida. Repetidores quânticos são muito mais complicados, porque a gente não pode clonar estados quânticos, então não dá para você pegar e dizer, eu recebi um sinal, eu copio, amplifico e reenvio. Você perde as propriedades quânticas ao fazer isso. Bom, então, será que não interessa fazer esse tipo de sistema para longas distâncias? Bom, talvez para longas distâncias ele não seja tão interessante. Mas será que a gente só quer fazer comunicação quântica em longas distâncias? Vamos pensar num processador. Um processador é constituído de um grande número de regiões de processamento, né, de bits, etc., e a gente precisa transferir a informação de um lado para o outro. Essa informação, num hipotético processador quântico, é informação de natureza quântica que precisa ser transmitida com meios quânticos também. Bom, então, diante desse interesse, e na verdade de um outro interesse também, que a gente gostaria de fazer as coisas com altas taxas de repetição, uma limitação para a taxa de repetição desse sistema é a largura de banda da cavidade no sistema e que está associada ao tamanho. Então, para tratar um pouco disso, a gente iniciou uma colaboração com um grupo da professora Michal Lipson, na Universidade de Cornell, que trabalha com chips de silício e que são absolutamente compatíveis com as plataformas dos processadores atuais. E a ideia é fazer ótica em sistemas que são compatíveis com microeletrônica. A motivação, bom, tem várias possibilidades para comunicações, distribuir, processar informação, etc. O que foi demonstrado até hoje, principalmente do ponto de vista clássico, mas é óbvio que é interessante estender isso do ponto de vista quântico. E eu espero que vocês não me levem a mal, mas uma das coisas que eu quero que vocês levem como mensagem aqui
é que tamanho é documento. E, nesse caso, menor é melhor. Menor é melhor por várias razões. A gente pode criar fontes de luz quântica, a banda é maior por causa do tamanho, a compatibilidade com os processadores atuais tem características, você não é para ouvir isso, tem características econômicas importantes, a indústria que existe, né, ela pode ser utilizada para preparar esses chips, etc. Então tem uma vantagem em termos econômicos grande, e é um sistema, em princípio, que tem escalabilidade. Bom, então, como eu disse, ele se presta a comunicações quânticas em curtas distâncias. A gente começou um processo para usar essa plataforma para fazer o mesmo tipo de física, só que agora a cavidade não tem aquela cara que eu mostrei para vocês, com 2 espelhos e um cristal no meio. A cavidade tem essa cara aqui. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é essencialmente um guia de onda, então uma seção retangular, num chip de silício. A luz é guiada aqui dentro, e isso é um guia de onda dobrado sobre ele mesmo, formando uma cavidade. A luz aqui dentro, ela vai dar voltas, ela vai dar várias voltas, com fator de qualidade que pode chegar a milhão, da ordem de milhão ou de milhões. Bom, como é que a luz passa deste guia de onda para dentro dessa cavidade? Ela passa por tunelamento, por onda evanescente. Então, é a proximidade entre esses 2 sistemas que permite acoplar um ao outro. Ok. Então, a primeira coisa foi demonstrar justamente squeezing de luz num chip de silício. Isso é o trabalho que faz parte da tese de doutorado do Avik Dutt, que é um excelente estudante da Mihal. E aqui estão algumas das características, então, do sistema. Vocês podem ver a seção reta é aproximadamente retangular, acaba tendo uma pequena inclinação, onde um núcleo é de nitreto de silício e em volta existe óxido de silício depositado, fazendo a proteção, essencialmente, da estrutura. Como eu disse, fatores de qualidade da ordem de 1 milhão. Tem uma vantagem que, agora, diferentemente do caso na nossa mesa ótica em São Paulo, a gente não tem um cristal e espelhos. O sistema funciona como, ao mesmo tempo, meio não linear e cavidade. O próprio meio material, o nitreto de silício, tem uma não linearidade, é uma não linearidade de terceira ordem, diferentemente do caso anterior, que a gente pode utilizar para gerar os fótons gêmeos. Então, aqui está a ideia do OPO nesse nitreto de silício. O processo é um processo de mistura de 4 ondas, 2 fótons de um feixe de bombeio em aproximadamente 1.500 nanômetros são absorvidos com a emissão de um par de fótons, como antes, com frequências próximas dos 1.500 nanômetros. E aqui está um exemplo de oscilação no sistema, o campo de bombeio de saída aqui e os 2 campos gerados, sinal e complementar. Bom, isso aqui é um processo ligeiramente acima do limiar. Na verdade, esse sistema tem um interesse metrológico muito grande, porque se você aumenta um pouco a potência desse campo de bombeio, aparecem vários outros modos, ocorre um efeito em cascata. Esses modos começam a gerar outros modos através de mistura de 4 ondas e gera-se um pente de frequências. E esse pente de frequências pode ser usado, por exemplo, para metrologia de frequência. Ok. Bom, então o aparato experimental para fazer a medida tem essa cara. A ideia é começar com um laser, um amplificador, um filtro, em seguida o chip, né? E como as frequências geradas são diferentes, elas são separadas através de uma rede de difração e a gente mede as flutuações, por enquanto, de intensidade dos campos de saída. Claro, a gente tem que caracterizar, né? Lembra, eu falei que tem uma barra, né? Um limite que diz abaixo daquilo está ótimo, a gente tem que caracterizar esse limite, isso é feito, e isso aqui é uma medida de compressão de ruído na diferença de intensidades desses feixes. Aqui está a calibração
do limite, e como vocês podem ver, o ruído na diferença de intensidade dos campos está abaixo desse limite. Bom, isso já está publicado, era para aparecer referência aqui, é interessantíssimo, saiu nessa revista Physical Review Applied. O grupo da Michal, obviamente, é um grupo que trabalha com várias aplicações em telecomunicações, etc. Esse provavelmente é o trabalho mais de física fundamental que eles fizeram nos últimos anos, no entanto, saiu nessa revista Physical Review Applied. Bom, como exemplo da flexibilidade desse sistema, tem uma coisa interessante que é possível fazer. Por exemplo, é possível sintonizar a compressão de ruído, sintonizando o acoplamento da cavidade com o guia de onda. Como que isso pode ser feito? Ao invés de usar um único anel, são usados 2 anéis. Esses 2 anéis têm frequências de ressonância próximas, mas não idênticas, e usando aquecedores é possível mudar um pouco o comprimento efetivo dessas cavidades e, dessa maneira, sintonizar esses campos. Quando a gente sintoniza os campos, a gente pode começar de uma situação em que eles estão dessintonizados e a luz estará predominantemente num deles, ela vai estar mais próxima de ressonância com o campo injetado. Se a gente muda a sintonia, a gente passa através de um cruzamento evitado, porque os campos são acoplados da mesma maneira que essa cavidade é acoplada ao guia de onda por onda evanescente, as duas cavidades são acopladas entre si por onda evanescente, e a gente pode estudar até uma dinâmica de osciladores acoplados, mudando a sintonia relativa de um anel em relação ao outro. O resultado é que, ao invés de cruzarem as frequências quando os dois estão absolutamente ressonantes, em função do acoplamento, existe uma repulsão entre esses estados, né, de forma que a gente vê esse acoplamento, esse cruzamento evitado. E a gente pode perceber, claro, a luz está predominantemente num dos anéis para a sintonia de um lado, predominantemente no outro anel quando a sintonia está do outro lado. Bom, o que é interessante é que um dos anéis está fortemente acoplado ao guia de onda e o outro não, de modo que se a luz está predominantemente nesse anel, o acoplamento ao guia de onda exterior é menor. Bom, no caso de um OPO, quanto mais a gente extrai a luz para fazer as medidas, melhor a compressão de ruído que a gente observa. Então, nessa situação, a gente diz que o sistema está subacoplado. Se ele está subacoplado, a expectativa que a gente tem é de pior compressão de ruído. E a gente, ao atravessar de um lado para o outro, a luz passa predominantemente ao anel que está superacoplado, overcoupled, a gente percebe, né, o acoplamento aumentando, e a gente pode traduzir isso numa medida do squeezing. Então, conforme a gente muda, né, qual anel contém maior parte da luz, a gente vê que a gente tem squeezing melhor na medida em que a gente vai mudando, reduzindo o acoplamento, a compressão de ruído vai diminuindo. A gente pode sintonizar. É uma coisa interessante como flexibilidade da plataforma que a gente não conseguiria fazer em tempo real numa plataforma macroscópica, nas como é que se diz? Dispositivos habituais que a gente usa. Bom, um outro exemplo de manipulação nesses sistemas que eu acho interessante, e aí eu estou mudando de variáveis contínuas para variáveis discretas, é uma demonstração talvez das mais interessantes, mais bonitas demonstrações do caráter quântico da luz, interferência não de fótons individuais, mas de pares de fótons. Né? Aquela frase famosa de que o fóton só interferiria com ele mesmo, que foi desmistificada principalmente a partir desse trabalho de 1987, do grupo do professor Leonard Mundell em Rochester, em que ele essencialmente mostra que se eu tenho 2 fótons incidindo num separador de feixes, eu teria em princípio 4 possibilidades, ou ambos os fótons saem para um lado, um é refletido, o outro é transmitido, ou eles saem para o outro lado, ou senão eu tenho essas outras 2 possibilidades aqui, em que ambos são transmitidos ou ambos são refletidos, e um fóton sai para cada lado. Ocorre que se os fótons são idênticos, essas 2 possibilidades são indistinguíveis e elas, portanto, interferem. E a interferência é destrutiva.
Uma outra maneira de dizer isso é que fótons são bósons, então eles tendem a se agrupar na saída do separador de feixes. Bom, a gente pode fazer esse tipo de demonstração mostrando como que é possível manipular propriedades da luz para fótons individuais e, em particular, codificar a informação da luz em graus de liberdade que são escalonáveis. Várias dessas experiências com fótons gêmeos são feitas usando, por exemplo, o grau de liberdade de polarização, em que a gente tem 2 estados possíveis e, portanto, o fóton funciona como um qubit. Outras experiências usam graus de liberdade, por exemplo, transversos, modos transversos da luz, e a gente pode codificar a informação num espaço bem maior. Ao invés de ter qubits, a gente pode ter q-trits, q-quarts, etc. Então, será que a gente consegue fazer algo desse gênero nessa plataforma? Bom, uma observação é que para feixes propagantes macroscópicos, uma grande limitação para isso é tipicamente difração. Uma propagação numa distância um pouco maior, você tem perdas conforme você vai excitando modos de ordem cada vez mais alta. Então, a ideia foi tentar observar essa redução na contagem de coincidências, um fóton saindo para cada lado, mas usando graus de liberdade espaciais nesses guias de onda. A fonte de fótons gêmeos não está no chip, embora já se tenha demonstrado no próprio grupo da Michal, do Alex Gaeta, no caso, já se demonstrou geração de pares de fótons nos chips. Eles são gerados num cristal e eles são acoplados ao chip através de fibras. Bom, e eles vão se propagar no chip essencialmente num guia de onda. A geometria está demonstrada aqui. A gente tem um guia de onda, eu tenho um par de fótons que é gerado, um fóton é acoplado a uma fibra, outro fóton é acoplado a outra fibra, e eu posso, nesse guia de onda, eu posso excitar modos transversais de ordem mais alta. Aqui estão ilustrados 3 modos transversais, no caso das dimensões desse guia de onda, para uma seção de 1.6 microns. Nesse caso, a gente consegue excitar até 3 modos espaciais. Bom, se vocês olharem o desenho, vocês podem perceber que o guia, no fundo, ele vai alargando, né? Nessa região ele é monomodo e ele vai alargando para se tornar multimodo. Uma das fibras acopla diretamente com esse guia de onda, então ela está acoplando o estado fundamental, é a única possibilidade. A outra fibra pode ser acoplada próximo à região multimodo e acoplar esse fóton não ao estado fundamental, mas a um dos estados de ordem mais alta. Bom, a pergunta é, a gente consegue gerar um separador de feixes 50-50 para esses modos? E a resposta é sim. Isso é possível com uma espécie de rede de difração. Então, que eu vou mostrar para vocês já já. Então, a ideia é, novamente, realizar essa interferência desse tipo, mas agora os fótons possuem modos distintos, eles vão entrar ou no modo de ordem mais alta ou no modo fundamental, ou os dois saem no modo fundamental, ou um sai em cada modo, ou ambos saem no modo de ordem mais alta. Então, novamente, aqui está a ideia do acoplador, é uma rede de difração. Esses modos, se vocês olharem esse desenho, são simulações, se vocês olharem, vocês vão ver que os modos, eles vazam um pouco nas laterais. De modo que se a gente muda a geometria das paredes, isso gera efeitos de interferência que vão acoplar esses modos. Bom, eu não quero entrar no detalhe dessa transparência, só talvez dar uma ideia para vocês das dimensões. A altura desses guias de onda é de 200 nanômetros, a largura é de 1.600, 1.6 microns. Os passos, vocês podem ver aqui a estrutura da rede. Então, essa profundidade aqui é da ordem de 20, 25 nanômetros. Esse comprimento aqui é da ordem de 6 microns e é possível calcular quantos períodos são necessários para gerar uma conversão da ordem de 50%. Então, aqui tem uma nova figura para vocês perceberem como é que é feita, como é que é a fabricação.
Uma vez feito isso, desculpa, talvez eu devesse voltar aqui para dizer que na saída a gente também recupera separadamente cada um dos modos, ok? Então, uma fibra para acoplar o modo de ordem mais alta e o guia de onda para extrair o modo de ordem zero. Quando a gente olha, então, em função de um atraso na chegada dos fótons ao chip, a gente percebe, né, uma redução na taxa de coincidências, exatamente como esperado no caso do efeito Rongel-Mandel, com uma visibilidade, nesse caso, de 90%, mais ou menos 0,8. Essa visibilidade está absolutamente de acordo com o que é esperado na teoria. Se a gente calcula o número de períodos para fazer 50%, né, de conversão entre os modos, a gente vê que o máximo de visibilidade estaria para 20 períodos e a visibilidade esperada seria da ordem de 90%. Bom, isso foi feito tanto com modos pares, passando de TE0 para TE2, como com a conversão de um modo par para um modo ímpar, em que o período da rede, a diferença é que agora a rede é alternada. Ao invés de ter a mesma estrutura simétrica, ela é essencialmente antissimétrica. Nesse caso, bom, a visibilidade é um pouco menor do que no caso anterior, mas isso se entende, são imperfeições na fabricação que fazem com que outros modos de ordem mais alta possam intervir. Bom, o que mais que a gente pode fazer? Uma outra coisa que a gente pode fazer para examinar a coerência do processo é fazer o que se chama interferência de estados NUM. Né? Porque na saída da rede de difração a gente tem ou 2 fótons no modo fundamental ou 2 fótons no modo de ordem mais alta. Se eu quiser fazer interferência com isso, eu posso combinar de novo esses modos e observar o resultado. Então, duas observações foram feitas. A primeira delas é pegar e olhar numa das saídas do primeiro separador, ver, bom, em princípio, ou tem 2 fótons aqui ou não tem nenhum. Eu posso olhar coincidências, posso pegar essa saída e separar num beam splitter e procurar coincidências. O que eu devo observar? Ora, exatamente onde eu tenho aquela queda na taxa de coincidências na saída desse separador, eu devo observar um aumento na taxa de coincidências numa medida como essa, porque tem 2 fótons, com maior probabilidade. Bom, isso é exatamente o que é visto tanto na saída correspondente ao modo fundamental, quanto na saída correspondente ao modo de ordem mais alta, e a razão entre, né, o aumento nessa taxa de coincidências, o que deveria se esperar é exatamente um fator 2. Por que um fator 2? Porque a gente tinha, em metade dos casos, né, se os fótons são independentes, em metade dos casos deve sair um para cada lado. Bom, se isso é suprimido, agora em 100% dos casos saem ambos para um lado só. Então tem um fator 2 de amplificação. Bom, a gente pode colocar uma segunda rede de difração, tá, e fazer um interferômetro desse tipo aqui. O que a gente espera observar no interferômetro desse tipo? Bom, se eu bloquear uma entrada, fizer a experiência com um único fóton, é um Marzender. Então eu espero observar franjas de interferência. Então aqui, as franjas de interferência. Se eu fizer a mesma experiência agora com 2 fótons na entrada e procurar essas coincidências agora, o que eu devo observar? Eu devo observar franjas de interferência, mas com uma periodicidade dobrada, como o professor Blatt mencionou ontem. Agora a gente tem um estado de 2 partículas e não de apenas uma partícula, o que significa que vocês percebem que aqui eu tenho meia franja, aqui eu tenho uma franja completa. Ok, bom, eu vou parar essencialmente por aqui, dando um pouco um resumo e, enfim, por onde a gente pretende caminhar. Eu acho que comunicação quântica é pelo menos uma motivação, né, para entender e controlar melhor esses sistemas sofisticados. No Ano Internacional da Luz, a gente está fazendo com que a luz, de fato, né, a gente está performing tricks, né, com luz de maneira cada vez mais sofisticada. Tem vários requisitos, se a gente quiser algum dia pensar nessas redes quânticas multicor. Bom, a parte de processamento e armazenamento eficiente nos nós, a gente ouviu ontem, pelo menos, sobre processamento, tem também, obviamente, armazenamento.
é necessário melhorar a qualidade, né, dos sistemas para emaranhar, mas não apenas a gente quer comunicações de longa distância, mas também de curta distância. E isso, para essa plataforma em silício, a gente tem uma avenida interessante a seguir. Bom, e de um modo mais profundo, mais fundamental, tem muito ainda para ser entendido no que diz respeito a emaranhamento, esse fenômeno que ainda é um desafio, né, intelectual para a gente. Obrigado. Obrigado, Paulo, por essa apresentação muito interessante. Tem perguntas? Are there questions? Quando você menciona que a luz entra por tunelamento e que o fator de qualidade é alto, se você pensar nesse feixe como que o bit, isso implica que a fidelidade do estado também é alta ou não tem relação entre essas grandezas? Bom, se a gente está falando das cavidades, aí não tem qubit, né, por enquanto. Porque você está falando nesses sistemas... ver se eu consigo voltar. O que está sendo injetado é uma intensidade apreciável de luz, não é um fóton individual. Então eu poderia imaginar, bom, talvez numa situação como essa aqui, em que eu posso manipular de que lado se encontra a luz, eu poderia imaginar um qubit associado a isso. Tá? Ainda assim, essas imagens já dizem para você que a intensidade de luz nesses sistemas é macroscópica, não é microscópica. Então, não tem qubit para falar de fidelidade, não nesse estágio. Obrigado. Mais perguntas? Quando você mostrou quantos períodos precisa para... eu esperaria que tem um máximo em 20 e depois desce, né? Eu esperaria que continue subindo. Por que tem esse máximo? Tem questões de precisão de fabricação. Sim. Não é coisa básica? Não, tem questões de precisão de fabricação e acúmulo de erros, né? Então, a tolerância acaba levando, quando você vai aumentando o número de períodos, isso diminui. E outra coisa, será que, como você está quase no microscópico, e você pode fazer coisas macroscópicas, dá para fazer isso aí para fazer um gato, assim, passando do microscópico para o macroscópico? Não sei se eu entendi a pergunta, Roland. Não é que tem essa coisa de redução de pacote de onda, aquela coisa toda, e então você, interferências macroscópicas, por exemplo, tem aquele squid, que esse superpôs esquerda para direita e tal, você tem 2 anéis aí, dá para construir alguma coisa nesse sentido? Em princípio, a resposta é sim. Mas tem esse problema assim grande, experimental, para construir? Veja, se você quiser pegar, por exemplo, um sistema desses e operar abaixo do limiar, tem truques que você pode fazer com squeezers em geral para gerar estados que são tipo gato. Tá? Então, esse mesmo tipo de truque poderia ser aplicado nesse sistema. De um modo mais, vamos dizer, ambicioso, gerar um gato e não um gatinho, a resposta é não. A resposta é que o mesmo tipo de limitação que você tem em outros sistemas, você vai encontrar aqui. Eu acho que seria muito interessante, já que vocês têm cavidades e modos de propagação em guias de onda, procurar ver se vocês podem fazer observações com modos evanescentes. Porque modos evanescentes, que eu saiba, ninguém nunca estudou de que maneira vocês poderiam discutir coisas como emaranhamento, uma vez que
eles, num certo sentido, têm propagação de fase numa direção, mas eles têm algo como uma fase imaginária, enfim, em uma direção perpendicular. Seria muito difícil, eu imagino, porque você tem que usar detetores na região em que eles ainda são detetáveis, porque eles se atenuam exponencialmente. E aí você tem perturbação do campo e tal, mas isso tudo em guias de onda é muito bem estudado. Então, eu acho que seria uma coisa interessante procurar esse tipo de estudo. Faz sentido você falar de emaranhamento com modos evanescentes e como que você pode detetar. Comentaria que quando o Feynman escreveu aquele livro sobre as propriedades estranhas da luz e dos elétrons, era dinâmica quântica, ele representa sempre a luz, os fótons, através de um vetor e de um reloginho, que é a fase, né? Mas isso não existe no caso dos modos evanescentes. Então, e aí? É para responder? Sugestão anotada, no entanto, não é trivial. Quer dizer, claramente não é trivial. A gente tem, certamente, a gente é um plural majestático, eles têm muito controle na fabricação dessas estruturas e é possível fazer detecção, mas essencialmente com sistemas desse tipo, em que você vai aproximar outros sistemas e vai recuperar a luz, né, desses modos evanescentes e eventualmente conseguir estudar dessa maneira. Mas, bom, primeiro a gente está muito longe ainda de gerar emaranhamento de fótons individuais nessas estruturas, para então poder falar de estudar o emaranhamento nos modos evanescentes. Então, a sugestão é interessante, como típicas sugestões interessantes, a gente não sabe direito como fazer ainda. Mais perguntas? Ok. Então, senão nós vamos fazer um intervalo. We are going to make a break and we are going to get together at 11 o'clock.